Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Um só Jesus, és o único para quem eu vivo. Um só Jesus, és o único para quem eu vivo. Olá, crianças! Preparadas para mais um Kids Club Time? Vamos aprender o versículo primeiro? Então é assim: arrependam-se e voltem-se para Deus. Atos 3:19. O versículo que vamos aprender hoje é muito pequeno, mas muito importante. Então, vocês sabem o que quer dizer arrependam-se? Quer dizer reconhecer que estamos a fazer uma coisa má e querer virar as costas a isso e viver de maneira diferente. Como é que era o versículo desta semana? Vamos repetir outra vez? Arrependam-se e voltem-se para Deus. Atos 3:19. Só mais uma vez. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Atos 3:19. Então, agora vamos relembrar a história deste domingo passado. Alguém se lembra da história que nós tivemos sobre o Zacarias e a Isabel? Não sei se lembram. Sim? Como é que se chamava o seu bebê que nasceu por milagre? Lembram-se como é que ele se chamava? Sim. João, não é? O pai e a mãe eram velhinhos. Mas Deus mandou um anjo para dizer que iam ter um filho e que esse filho ia ser muito especial. Ele ia ser mensageiro de Deus para preparar as pessoas para a vinda do Messias, o Salvador que Deus tinha prometido enviar. E a mensagem que ele devia levar às pessoas era: arrependam-se e voltem-se para Deus. Ora, no início Zacarias não acreditou nas palavras do anjo, porque ele sabia que ele e a sua esposa já eram muito velhos para terem um filho. Mas o anjo deu-lhe um sinal. O Zacarias ficou mudo. Teve que explicar tudo à esposa Isabel através de gestos, já imaginaram? Pois é, só conseguia falar depois do João nascer. Bem, podem imaginar a alegria deles quando o Joãozinho nasceu, não é? E como desde pequeno os pais lhe contaram que Deus o tinha escolhido para preparar o caminho para a vinda do Messias. Os pais contaram-lhe como o Messias era o seu primo Jesus. Eles eram dois rapazes muito especiais, mas o João sabia que a tarefa que Deus lhe tinha destinado era preparar o coração das pessoas para receberem a mensagem de Jesus. Por isso, João gostava de ouvir histórias dos homens e mulheres de fé na Bíblia. E lia o que diziam os profetas que Deus tinha enviado, porque queria conhecer melhor a Deus e saber o que é que Deus queria que ele falasse. Mas uma coisa que ele viu muitas vezes é como as pessoas estavam sempre a virar as costas a Deus e a fazer coisas más. Era só quando aconteciam problemas que se viravam de novo para Deus. Ora, lá em Jerusalém havia muitos sacerdotes e professores que ensinavam sobre Deus. Mas João via que muitos deles diziam uma coisa e faziam outra. Mandavam as pessoas a obedecer a regras e diziam que assim iam agradar a Deus. Mas eles próprios, eram arrogantes, vaidosos e tinham corações maus. E havia tanta injustiça e maldade à sua volta. O João via os cobradores de impostos que forçavam as pessoas a dar-lhe dinheiro a mais. Ele via os soldados romanos que tratavam mal as pessoas. E via que toda a gente fazia coisas que Deus não gosta nada. Mentiam, roubavam, batiam nos mais fracos, falavam mal atrás das costas, diziam palavrões, alguns ficavam bêbados e batiam na mulher e nos filhos. Por todo o lado, ele via que coisas que entristecem a Deus. E o mais que João via essas coisas, mais triste ele ficava. E até zangado, porque sabia que Deus também fica zangado quando vê as coisas más que as pessoas fazem. Sabem? O João era filho de um sacerdote e podia ter sido sacerdote também. Se calhar já era famoso, porque todos deviam conhecer a história de Zacarias no templo. Mas o João não queria viver numa casa luxuosa, vestir roupas de seda e veludo e a comer grandes banquetes, como faziam os outros líderes religiosos. Não! Ele arranjou um casaco simples, feito de pelos de camelo, com um cinto de couro, e foi viver numa região deserta do outro lado do Rio Jordão. Aprendeu a sobreviver no deserto. Sabem, às vezes quando não tinha mais nada para comer,
ele ia à procura de favos de mel que as abelhas selvagens construíam em buracos no tronco de árvores. Incrível, não é? E também comia gafanhotos. Ui. Bem, o João foi viver num lugar meio deserto, no outro lado do Rio Jordão, para poder estar a sós com Deus e poder ouvir melhor a voz de Deus. Mas as pessoas de Jerusalém e de toda aquela zona da Judeia sabiam que João era um profeta de Deus e começaram a ir à procura dele para ouvir o que ele tinha para dizer. Então, ele começou a falar. E qual é que vocês acham que era a sua mensagem? O versículo, não é isso mesmo? Arrependam-se e voltem-se para Deus. Peçam perdão a Deus, sejam batizados para serem lavados dos vossos pecados e deixem de fazer as coisas más que andam a fazer. Muitas pessoas vieram ouvi-lo e foram batizados pelo João mesmo ali no Rio Jordão. Até mesmo soldados e cobradores de impostos que tiravam dinheiro das pessoas. E a mensagem de João era sempre a mesma. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Ora, o João, ele batizou tantas pessoas que lhe deram o nome de João Batista. Mas também vieram muitos líderes religiosos para ver o que estava a acontecer. O João sabia que eram muito religiosos por fora, mas por dentro tinham um coração duro e mau. Então ele disse-lhes: vocês são hipócritas, parecem víboras venenosas. Vocês acham que não precisam de se arrepender? Façam as coisas que mostrem que se arrependeram. Ele teve muita coragem para dizer isso, não acham? Mas eles não queriam admitir que também precisavam de se arrepender e voltar-se para Deus. Eles fecharam o coração a essa mensagem. Bem, as pessoas começaram a perguntar-lhe: ó João, então és tu o Messias que Deus prometeu mandar? Não, respondeu João, eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém muito mais poderoso que eu, alguém que é muito superior, cujas as sandálias eu nem posso carregar, não sou digno. Ele vai batizar-vos com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que seria essa pessoa tão poderosa? Sim, era mesmo Jesus, e para a semana vamos descobrir o que aconteceu a seguir. Agora, algumas perguntas para pensarem em família. Primeira, o que é que vocês acham que quer dizer arrepender-se? Segunda pergunta, será que às vezes precisamos de pedir perdão a outras pessoas além de a Deus? Deem exemplos. E terceira pergunta, como é que mostramos que estamos mesmo arrependidos? Então, leiam juntos 1 de João 1, 8 e 9 e passem tempo em família a falar sobre estas coisas. Boa semana! Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Kids Club Time é um momento muito louco para juntar toda a família lá em casa. Há história, há versículo, há perguntas e risadas. Venham todos juntos, é muito divertido. Kids Club Time tem histórias da Bíblia mesmo incríveis. Kids Club Time, não precisas de ser